Pecar contra a castidade é o sexto mandamento da lei de Deus que estamos estudando hoje aqui no 8º dia. Padre Paulo, todas essas questões que nós tratamos agora há pouco, que o senhor falou, de fornicação, prostituição, masturbação, são pontos que a gente ouve muita crítica de cientistas, das pessoas que dizem que é a igreja tentando interferir na vida pessoal para manipular, para tentar manter o controle sobre os seus fiéis. Mas por que isso é pecado? Qual o motivo de ser considerado pecado? Bom, veja, na realidade, se nós vamos olhar para a vida ela só acontece quando nós conseguimos frear alguns dos nossos instintos. Se você vê, por exemplo, o instinto do apetite, de se alimentar, se a pessoa se alimenta, mas se ela não tiver freios, ela vai se destruir. É interessante isso, que exatamente aquilo que promove a vida, se não tiver um freio, vai promover a morte. Então, para que eu viva, eu preciso comer. Mas se eu comer de forma desenfreada, isso vai provocar a morte. Então, é a virtude da temperança, é a virtude de saber conduzir as coisas. Não existe carro sem freio, Então, se você faz um carro que só tem acelerador, mas ele não tem freio, isso vai dar em acidente. Assim também com relação ao sexo. Ou seja, há uma forma ordenada da utilização desta energia que é a sexualidade. A sexualidade é um dom de Deus, é uma coisa importante, boa, positiva, bonita, mas ela precisa ser freada. E a coisa desenfreada causa um mal e a destruição do próprio sujeito. Ora, nós fomos feitos para o amor. E o amor, lá no céu, ele tem um nome, glória. Lá no céu é a glória. Mas aqui na terra o amor tem um nome também, chama-se cruz. Isso não precisa acreditar em mim, isso aí basta você olhar na sua própria experiência de vida. Lembre as pessoas que já amaram você, Sua mãe, por exemplo. Como é que você sabe que essa pessoa amou você? Porque ela sofreu por você, Ou seja, ela de alguma forma, ela restringiu os seus desejos, suas vontades, seus caprichos, suas veleidades e se doou a você. Então, só há verdadeiro amor quando há essa realidade do saber sofrer pelo outro. Dentro disso, como é que entra a sexualidade? A sexualidade, ela entra enquanto ela é uma doação, enquanto ela de alguma forma se deixa levar pela dinâmica dessa cruz e ressurreição, ou seja, de uma doação que gera vida, onde eu me dou a outra pessoa e dali sai vida, Ou seja, paixão e ressurreição, A entrega, o esposo que dá vida pela esposa, A esposa que dá vida pelo esposo e os dois se entregando mutuamente, dali se gera uma vida que é a vida do filho. Então, dentro dessa dinâmica, sim, o sexo ele é muito bom, é muito positivo. Mas quando ele vira simplesmente um parque de diversões de uma criança, então ali não funciona. Aqui está o grande problema da sexualidade atual. Quando nós pegamos o sexo e desvinculamos o sexo da paternidade, da maternidade, ele vira um programa infantil, um negócio ridículo, Ou seja, você como um ser humano, você é chamado a ser pai, você é chamado a ser mãe. Todos nós, mesmo eu que não sou casado, não tenho filhos biológicos, mas eu sou chamado a ser pai espiritualmente. E se nós não formos pai ou mãe espiritualmente, nós iremos ficar na infantilidade, na imaturidade. Isso é muito importante. Então, um dos grandes fatores que leva as pessoas à castidade, e aqui eu já dou uma dica muito concreta para você que quer alcançar a castidade, que está lutando na sua vida, no dia a dia, para ser casto, é colocar no seu coração um coração de pai, um coração de mãe. Mude sua identidade. Quando você pensar nos seus atos sexuais, você pergunte, um pai faria isso? Uma mãe faria isso? Então, essa identidade, porque se você continua sendo uma criança e trata
o sexo como se fosse parque de diversões, isso aí chama-se imaturidade, infantilismo, ridículo. Você deixa de ser, né, infantil, seja gente, seja maduro, cresça. Cresça. Porque exatamente a vida do playboy, a própria palavra já está dizendo, você é um boy, um menino, né? E está brincando com a vida, play. Né? Então, o playboy é isso, está brincando com a vida. Mas a vida não é isso. A vida é ser pai. A vida é essa aliança, esse compromisso. Né? Como é que você quer aprender a amar e não ter aliança com ninguém? Viver a sexualidade de forma irresponsável, sem alianças. Não é? Então, aqui está a coisa. A chave para viver a castidade, a chave para nós vivermos a nossa vida sexual de forma adequada é a aliança de uma paternidade e de uma maternidade. Mudar sua identidade. Para de pensar você mesmo como se você fosse um adolescente irresponsável. Né? Mesmo que você seja um adolescente, você não precisa ser responsável. Né? Quantas vezes no confessionário eu atendo meninas, né, que são adolescentes, e eu digo, minha filha, o seu corpo está dizendo para você todos os meses que você poderia ser mãe e não foi. Então, o corpo já está pronto para ser mãe. Cadê o coração de mãe? Entende? O corpo já está pronto, mas e o coração? Por que não está pronto? Por que você continua com o coração infantil? Né? Então, é esse a dinâmica e é esse o ponto que a gente tem que chegar. Padre Paulo, então já que o senhor começou a falar sobre essas mudanças, vamos falar um pouquinho de soluções. Às vezes a pessoa que ela está dentro do vício, o solteiro que recorre à prostituição, o casado que tem hábitos de adultério, como é que ele pode fazer para ele mudar essa atitude? Porque não basta se confessar, né? Fica o histórico, os desejos, como trabalhar isso? Sim. A primeira coisa que a gente tem que ver é que, na realidade, o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro, né? Que eu dizia no bloco passado. Então, isso quer dizer que o pecado sexual é um pecado espiritual, antes de tudo. Né? Santo Agostinho diz isso com toda clareza. Ele fala, veja, se você vir um ato sexual entre o esposo e a esposa, e o ato sexual de uma pessoa com uma prostituta, né? Vamos adaptar para o nosso tempo moderno. Se você fotografar o ato sexual dos dois, né, você não vai ver diferença nenhuma na materialidade do ato sexual. Na materialidade do ato sexual é a mesma. E onde é que está o pecado? O pecado está na alma. Entende? Ou seja, o pecado está no fato de que, com a prostituição, aquela pessoa não tem uma aliança, né, com a outra pessoa. Não existe amor, não existe aliança. Então, a primeira coisa é nós entendermos isso, é a nossa forma de ver a realidade que está errada. Então, a luta interior. E onde é que está, assim, sendo bem assim, básico? Onde é que está a pegadinha? Né? Onde é que está a isca que o pecado sexual, o pecado da luxúria, usa para fisgar as pessoas? É uma promessa de felicidade. E é uma confusão entre felicidade e prazer. Prazer é uma coisa, prazer é do corpo. Felicidade é da alma. A felicidade não passa, o prazer passa. Né? E o prazer é uma realidade que está ligada ao corpo e não se sustenta. Isso é que é o importante, nós vermos isso. Tudo que está ligado ao corpo não se sustenta por muito tempo. O nosso corpo ele é frágil, ele tem sobe e desce. Então, hoje você tem um ato sexual e aquilo tem um prazer enorme, mas o pecado vai embotando até mesmo a nossa capacidade de sentir prazer. Né? E pessoas que vivem uma vida depravada chegam ao absurdo do sexo sem prazer. Né? Ou seja, quantas vezes eu atendo, às vezes, jovens que estão no vício da masturbação, que você faz o jovem mesmo se dar conta disso. Meu filho, você não está vendo que você que já não compensa nem mesmo o prazer que você obtém? Né? Ou seja, não há mais proporção. Né? Não tem, que o crime não compensa. Né? Então,
aqui que nós vemos que existe uma falsa promessa de felicidade no prazer. Desmascarar isso. Desmascarar o pecado sexual como mentira. Mas para isto acontecer, é importante nós entrarmos numa dinâmica diferente. Então, por isso, é muito importante uma vida onde haja temperança, comedimento, freio de mão, né? Na sua vida como um todo. Por exemplo, um jejum moderado, uma certa disciplina nos seus horários, questão de dormir, não ficar vendo tudo, você não, digamos assim, uma castidade no olhar. Porque a pessoa acha que pode ver tudo e depois ficar ilesa. Não, não é assim. Então, castidade no olhar, certa penitência, vida de oração, por uma vida positiva, uma vida onde haja um verdadeiro vínculo de comunhão com os outros, uma aliança, não é? E assim a gente consegue, né, manter a castidade. Quem tem aquilo que eu falei nesse bloco, primeiro, uma identidade positiva de pai e de mãe, e depois, uma vida onde você consegue realmente pôr limites aos seus caprichos físicos, né? A gente, então, consegue a castidade. Uma comparação que talvez ajude você a entender o que eu estou lhe dizendo é o seguinte. É como se fosse, se a sua alma é o pai e a mãe, né? Então, você coloca no seu coração a identidade de pai e de mãe. E o seu corpo é a criança que você tem que educar. Como que você educa uma criança? Ah, educa a criança matando, esganando ela? Não, você não vai maltratar seu corpo, não é? Mas você tem que pôr limites nele. Então, assim como você, para educar o seu filho, você precisa pôr limites, para educar o seu corpo, que é uma criança mimada, você tem que pôr limites. Se você der tudo para o seu corpo, ele vai terminar se desgovernando e mandando na sua vida. Bom, Padre Paulo, então nós vamos ter que encerrar aqui, mas deixando esse convite, como a gente faz toda semana, para que as pessoas busquem se aprofundar. Nós temos meia horinha aqui, né? A gente tem ouvido muitos elogios, muitas pessoas que estão realmente sentindo que estão aprendendo com o 8º dia, mas não deve parar por aqui, né? Exato. Você, então, pode acessar o site padrepauloricardo.org e ali não somente ter acesso a todo o conteúdo gratuito, mas também se associar como aluno no site Padre Paulo Ricardo para manter aquela obra de evangelização. Além disso, o 8º dia faz parte desta rede extraordinária de comunicação e de evangelização que é a Canção Nova. Seja generoso e seja um sócio comprometido com a Canção Nova. Você esteja nesse time de evangelização e nos ajude a levar a palavra de Deus para esse grande mundo de Deus que precisa receber um reforço para a sua fé e para o seu conhecimento.